no meu canal Sua Aula de Matemática. Eu sou o professor Tiago e esse vídeo vai ter como objetivo dar continuidade ao trabalho que tem sido feito acerca das questões da Marinha. Continuo com a prova de 2015 em mãos e continuo com o mesmo objetivo de resolver as questões no quadro. Vale lembrar que não é o nosso objetivo, principalmente meu, tá ensinando as disciplinas para resolver as questões da prova. Unicamente eu vou explicar qual método eu utilizei para resolver e vou resolver com que vocês estejam acompanhando. Se tiver alguma dificuldade em relação ao conteúdo, a uma fórmula ou algum detalhe, eu posso estar aconselhando, mediante o comentário de vocês, aconselhando as disciplinas que vocês possam estar estudando para que tenham um maior domínio da questão. Esse é o segundo vídeo, vamos para a questão de número 3, que vai aparecer aí escrito para que vocês façam a leitura também. A questão 3, ela diz o seguinte: os investimentos a juros simples são diretamente proporcionais ao valor do capital inicialmente aplicado e também à quantidade de tempo que o valor fica investido. Ou seja, a taxa de juros simples é sempre aplicada sobre o capital inicial, sendo assim um capital será triplicado ao ser aplicada uma taxa percentual de 5% ao mês, depois de... Bom, o problema, ele está explicando o que é o juros simples, que em matemática nós estudamos juros simples e juros compostos. Os investimentos a juros simples são diretamente proporcionais ao valor do capital inicialmente aplicado, ou seja, os investimentos são diretamente proporcional. Quanto mais você investe, mais juros vai gerar. Quanto maior for o capital, maior vai ser os juros em relação aos juros simples. Diretamente proporcional, porque quanto maior a sua dívida, maior os juros da dívida. Quanto maior o dinheiro que você investe numa poupança, maior o dinheiro que você vai ter de retorno. E também diretamente proporcional à quantidade de tempo. Ou seja, quanto mais tempo o dinheiro fica na poupança, no banco, mais ele vai render. Então não é só a quantidade de dinheiro que você coloca que vai influenciar, mas também o tempo que esse dinheiro vai ficar lá rendendo sem você fazer qualquer tipo de movimentação. Tem outra influência também, que é a taxa percentual. Hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com aquelas compras que a gente faz no cartão e ficar de olho na porcentagem, no percentual que será cobrado, a taxa, porque dependendo da taxa, você pode pagar um montante muito maior do que a mercadoria que você comprou. Às vezes é uma ilusão você ir numa grande loja ou na televisão ou no rádio, você vê uma grande propaganda. Poxa, aquela mercadoria está dividida em 48 vezes, 60 vezes, dá para comprar, está muito barato. Mas se você colocar na ponta do papel a juros simples ou juros compostos, dá para você comprar 3 ou 4 mercadorias daquela ali. Então tome muito cuidado com isso. Mas voltando ao problema, eles querem saber que se o investimento a juros simples são diretamente proporcional ao valor do capital, ou seja, a taxa de juros é sempre aplicada sobre o capital inicial. Sendo assim, um capital será triplicado ao ser aplicado uma taxa percentual de 5% ao mês, depois de... Eles querem saber quando que esse capital será triplicado quando nós aplicarmos uma taxa percentual de 5%. A taxa é de 5%, você vai injetar um dinheiro e depois de um determinado tempo, esse dinheiro vai triplicar. E eles querem saber, nesse caso, quanto tempo que esse dinheiro tem que ficar lá para que ele triplique com uma taxa de 5%. A fórmula para estudar juros simples é essa: juros
Caneta falhou. Ó, a fórmula é essa. Eu vou mudar de caneta aqui. Bom, a fórmula de juros simples é essa aqui, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Essa é a fórmula do juros simples. Sendo que tem professor que não coloca esse 100 aqui. Para que a gente coloca esse 100 ou não nessa fórmula? É bem simples. Com o 100, a taxa normalmente ela vem na forma de porcentagem. E se você quer colocar ali na fórmula simplesmente 20%, você simplesmente vai escrever 20, porque o 100 aqui é o percentual que você vai trabalhar em cima da taxa. Se a taxa é 20%, você pode escrever aqui em cima 20 e já está 20%, porque desse 100 no denominador. Agora aqueles professores que não colocam o 100 no denominador, te obriga como aluno colocar a taxa já na forma de número decimal. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,2. Então, ao invés de colocar 20, sem o 100, você deverá colocar 0,2. Como no meu caso aqui a taxa é 5%, eu poderia colocar 5 nesse caso, ou se não tivesse o 100 na fórmula, eu colocaria 0,05, que representa 5%, ou seja, 5 dividido por 100 dá 0,05. Agora essa fórmula ela pode ser escrita de uma forma mais simples. Juros nós representamos por J de juros, capital C de capital, a taxa nós não representamos a taxa como T para não confundir com T de tempo. Então nós representamos a taxa com I. Então abreviadamente essa fórmula é juros, J, né, é igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Ou como algumas pessoas apelidaram carinhosamente de CIT. Juros é igual a CIT. Agora vamos à questão. A questão está falando que temos um capital que ele será triplicado. Como que eu posso interpretar isso? Vamos pensar bem. Se eu colocar R$100 no banco e ao todo pegar R$300 nesse mesmo banco, isso significa que rendeu um juros de R$200. Se eu coloco 100 e tiro 300, automaticamente meu capital triplicou. Coloquei 100 e tirei 300, 300 é o triplo de 100. Mas aqui não fala qual dinheiro, qual capital foi investido. Aqui não fala qual dinheiro que foi obtido. Só falou que triplicou. Mas nós sabemos que o dinheiro que eu vou pegar é o montante. E para quem não sabe, montante é igual ao capital mais os juros. Então se eu somar o capital inicial, o dinheiro que foi depositado, e os juros, eu vou obter o montante. Então nós sabemos que montante é igual a capital mais juros. Então vamos analisar. Qual é o juros? Se o meu montante é o triplo, que eu vou escrever aqui 3x, então isso significa que eu investi ou depositei na minha poupança um capital X. E qual vai ser os juros disso aqui? Os juros certamente será o dobro desse capital. Por quê? Se o meu montante, meu dinheiro final, triplicou, ou seja, o triplo, porque eu tenho um capital X que foi depositado, e esse capital X rendeu um juros que é o dobro desse capital, e o resultado será o triplo.
então o dinheiro meu vai captar. Então eu posso entender dessa forma que o meu capital será X e os juros será 2x. Agora vamos para a fórmula. A fórmula diz que o juros, J, qual é o juros? O juros é 2x. É igual ao capital. O capital eu também não sei. É x. Vezes a taxa. Como eu deixei o 100 na fórmula, então a taxa eu vou preferir colocar na forma de 5, porque o problema diz 5%. Preferir não, né? É porque eu tenho 100 aqui embaixo, e o 100 está justamente porque desse 5%. Então 5 vezes o tempo, que o problema, ele não fala o tempo que esse dinheiro ficou investido. Isso aqui é o que eu tenho que descobrir. Então vou colocar Y. Aí fica a dúvida, mas por que você vai colocar Y e não X? Quem estuda álgebra, aritmética, equações, entende, ou também tem um vídeo que eu fiz acerca qual a diferença entre incógnita e variável. Eu aproveito e explico também por que nós trabalhamos com letras diferentes na matemática. Uma letra diferente da outra é porque estamos trabalhando com situações diferentes. O X está representando o que envolve o dinheiro, que foi investido e depois ele dobrou, que somando vai triplicar. Y está representando o tempo. Dinheiro é uma coisa, X. Tempo é outra, Y. Então por isso que eu estou lidando com variáveis diferentes. Tudo isso dividido por 100. Então, 100 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então vai ficar 200x é igual a 5x vezes y. Eu poderia ter multiplicado 5 com x com y, mas eu não quis. Porque eu vou pegar esse 5x, está multiplicando pelo y e vai passar dividindo com o 200x. O valor de y, portanto, será o resultado dessa divisão. Divisão de monômios, x vezes x é x elevado a zero, ou você corta. E 200 dividido por 5, bom, 200 dividido por 5, eu tenho uma preguiça de fazer conta às vezes. Minha fiel calculadora não está aqui. 5 vezes 4, 20. 0, décimo 0, 0. 40. Então a resposta é 40. Uma observação que eu gostaria de fazer: tomem muito cuidado em relação à taxa. O problema está falando que é uma taxa percentual de 5% ao mês. Então, existem situações de problema que o tempo está em ano e a taxa está em mês. Ou a taxa está em ano e o tempo está em mês. Lembrando que se a taxa está ao ano, você precisa converter o tempo para ano. Tudo tem que trabalhar na mesma unidade. Você jamais pode trabalhar com unidade diferente, porque senão sua resposta vai dar errada e diferente. Analisando o gabarito, não tem nenhuma alternativa que indica 40. Mas por quê? É simples. Porque o gabarito está falando tempo em meses ou anos e meses. Tem aqui uma opção que está dizendo 30 meses. Mas vamos analisar uma coisa: 40 meses. O ano tem quantos meses o ano? O ano tem 12 meses. Então se eu pegar o 40 e dividir por 12, eu vou obter quantos anos possuem 40 meses. 3 vezes 12, 36. Tirando de 40, sobra 4. Então podemos concluir que quanto tempo vai levar para esse capital triplicar? Vai levar 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses para esse dinheiro triplicar. Se ficou alguma dúvida em relação a essa questão, comente aí abaixo.
Se gostou do vídeo, obrigado, seja bem-vindo e espero que tenha gostado dessa aula. Essa aqui é uma questão da prova da Marinha de 2015. Faço questão de pedir que você curta o vídeo, compartilhe, comenta, eu gosto de ler os comentários do que vocês acham, compartilhe aí e a gente tem que me indicar, que senão a gente não tira o nosso. E agradeço aí pela sua atenção, gostaria de ver aí os seus comentários, o que você achou da aula, se tem alguma ponderação, alguma dica, alguma sugestão e até o próximo vídeo.